mais um episódio de Apoena Empreendedorismo em Tela. Hoje a gente recebe Ana Maiara Rodrigues Pereira, professora, economista, mestre em engenharia da produção, e vem nos falar sobre as suas atividades e a sua experiência em torno da cultura empreendedora no Centro-Oeste. Bem-vinda! Olá, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos os meninos, que estão aqui. Então será ótimo compartilhar com vocês, aprender sobre cultura empreendedora, ecossistema empreendedor. Para começo de conversa, Maiara, compartilha com a gente um pouco dessa tua experiência no Centro-Oeste sobre cultura empreendedora. Então, eu sou professora na Universidade de Rio Verde. Então, fica aqui na cidade de Rio Verde. Rio Verde é uma cidade do interior goiano, fica no sudoeste do estado, aproximadamente 300 quilômetros da capital. E aqui a cidade ela é movida basicamente pelo agro. Obviamente, todas as outras atividades têm muita relevância, mas o agro ele é predominante. E por ser uma área muito tradicional, embora a gente tenha muitos avanços tecnológicos no agronegócio, é uma área muito tradicional, então a gente teve aí uma necessidade de incluir algumas atividades de inovação, de empreendedorismo, de fomento, principalmente pessoas mais jovens para estarem em atividades empreendedoras e saírem um pouco do campo tradicional, mesmo continuando eventualmente no agro, sair um pouco desse campo profissional. Então, nós estivemos aí, estamos ainda em um movimento de tentar fortalecer a cultura da inovação e do empreendedorismo em uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes. Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo é algo que a gente tem conseguido fazer para ter aí uma mudança, principalmente de mentalidade, digamos assim. Então, uma mudança para a busca de coisas novas, de coisas diferentes. Então, a partir de eventos, de desenvolvimento de coisas novas, de criação de novas tecnologias, de várias coisas que estão acontecendo no ecossistema. Falando sobre empreendedorismo, todo mundo tem esse perfil? Qualquer pessoa pode ser empreendedora? Como vê esse cenário dentro do contexto econômico do Brasil hoje? Pode, no meu ponto de vista pode, obviamente isso é algo discutível, mas enquanto ponto de vista, enquanto estudo, a habilidade empreendedora ela é algo que pode ser estudado, Então, não é porque eu não tenho uma habilidade de alguma coisa hoje que eu vou ficar a vida inteira sem ser uma empreendedora, até porque o empreendedor não é só a pessoa que abre a empresa, Eu posso, por exemplo, estar no meu trabalho e ter uma atividade empreendedora, por exemplo, você é um professor da universidade e está tentando maneiras de mudar coisas internamente, criar novas coisas, e isso também é ser empreendedor, Seria aí o intraempreendedorismo. Então, essa atividade empreendedora, ela está muito mais ligada ao fato de conseguir trazer coisas novas, desenvolver novas soluções e ter coisas novas, do que simplesmente o abrir uma empresa. Então, o abrir uma empresa muitas vezes é parte de uma atividade empreendedora, mas não é a única coisa para a mentalidade empreendedora. A gente tem uma participação do João. João, Oi, Ana. Bom, tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Tá. Bom, a gente vê assim que no teu o que tu faz segue essa questão, como o professor falou inicialmente, do ecossistema empreendedor. E a gente encontra vários exemplos de ecossistema empreendedor, tipo, na história, tipo, por exemplo, o Vale do Silício. Aqui no Brasil tem o São Pedro Valley, né, em Belo Horizonte. Então, como é que se cria um ecossistema empreendedor? Como é que surge uma, um movimento desse tipo? Uhum. Então, o ecossistema empreendedor, ele basicamente depende de pessoas, Então, para criar um ecossistema empreendedor, a gente precisa de pessoas querendo a mesma coisa. Na verdade, quando a gente pensa em ecossistema, está bem ligado mesmo a coisa que vem da biologia, A junção de coisas ali, de coisas, de fatores, de pessoas que têm objetivos similares ou que têm ali alguma proximidade de tema. Então, por exemplo, aqui em Rio Verde nós temos o nosso ecossistema, que é o Área 64, na verdade é uma comunidade que está dentro de um ecossistema maior, que é o do Startup Go, que é goiano. Então, essa organização, ela depende de pessoas que começam ali, às vezes, em
pequenas reuniões, em pequenos grupos, a se reunirem e pensarem, tá, o que é que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui em Rio Verde, uma pessoa sozinha foi para um evento, e era um evento de comunidades empreendedores, e quando ela voltou, ela sabia de pessoas que tinham ali afinidade na época, principalmente com tecnologia, com startups. Fez, gente, vamos fazer uma reunião, todo mundo, para discutir esse assunto? Uma pessoa que tem um coworking cedeu o espaço dela, a gente conseguiu fazer a reunião ali juntando principalmente universidades, o pessoal de incubadoras, alguns donos de startups, algumas pessoas mais ligadas ao agro, e aí nisso a gente foi fazendo essas reuniões, a princípio, né, um pouco sem tanto compromisso, e pensando em, tá, e o que é que a gente tem que fazer de fato? Porque fica muitas vezes naquela discussão, legal, né, isso, inovação, mas e aí? E aí? E não vai muito para nada. Então, no começo, a gente também era meio que isso, tipo, ficava só conversando, às vezes sonhando com coisas e tal, mas não tinha tanto resultado, né? E aí, à medida que a gente foi fazendo essas reuniões, a gente foi vendo, aí o que é que a gente precisa? Então, por exemplo, precisamos de mais eventos, precisamos de engajar mais pessoas da universidade, né? Porque principalmente éramos nós da universidade que estávamos ali puxando um pouco, né? Universidades, incubadoras. Então, a princípio, como estava meio assim, foi se formando desse jeito. Mas nós dizemos muito que ecossistemas e comunidades são feitos por pessoas, e essas pessoas estão ligadas a empresas, que normalmente é quem conseguem aí dar uma engrossada no caldo, principalmente para conseguir, de fato, promover evento, trazer investimento, algumas outras coisas para esse ecossistema. E qual é o papel hoje da universidade nesse trabalho do ecossistema aí? Uhum. Então, num ecossistema, em uma comunidade empreendedora, a gente tem alguns pilares, e um deles é o pilar de talentos, que é justamente formar talentos que sejam mantidos dentro daquele ecossistema, né? Então, por exemplo, pessoas que de fato fiquem na região, consigam desenvolver um ambiente empreendedor, consigam entrar em empresas que deem aí um movimento maior para a inovação, para esse olhar mais empreendedor. Então, o papel da universidade ele está muito voltado para essa formação de talentos, mas como também as universidades acabam aqui, né, sendo grandes promotoras de eventos, está também no desenvolvimento da cultura empreendedora, apoiando com espaço, cedendo professor para muitas vezes estar aí atuando, também por meio das incubadoras, aqui em Rio Verde, pelo menos, todas as incubadoras, elas são das universidades, então nós não temos incubadora extra, né? Então, acaba que o papel da universidade está nesse apoio, principalmente para a formação de novos negócios e também para a formação de talentos com cultura empreendedora já saindo de base. E como fica o papel do poder público nesse sistema? O poder público, ele entra também como um dos pilares, né, que é o pilar de regulação. Pelo menos aqui, nós estamos aí em fases de tramitação de leis, principalmente para facilitar compra eventualmente direto de startups, algumas coisas que tenham um incentivo mais direto para startups principalmente, né? Então essas empresas que têm uma base mais tecnológica, mas o incentivo ele pode acontecer também por meio de apoio para a promoção de eventos. Aqui em Rio Verde nós conseguimos ter uma forte parceria com a prefeitura, então dificilmente alguma promoção de evento a prefeitura não entra com algum incentivo de, por exemplo, despesa que normalmente pesa muito, despesa de logística, despesa de hotelaria, com a questão de divulgação em escola, se a gente for para, né, pegar uma base empreendedora mais juvenil, digamos assim. Também consegue por meio de sala de empreendedor, que é uma iniciativa que nós temos aqui também na prefeitura, né? Então, hoje, por exemplo, a prefeitura ela tem a sala do empreendedor, que ela disponibiliza ali apoio, principalmente para formalização, para questões mais jurídicas. Então, nisso entra tanto o governo, né, e aí instância municipal, estadual, federal, como também outras unidades de fomento, como Sebrae, Senai, SESI, né, entram todos aí nesses apoios, mas ou de regulação, no caso do governo, das instâncias públicas, ou de apoios mais técnicos, no caso do SESI, Senai, Sebrae, essas outras iniciativas.
chegou a mencionar a respeito de uma educação empreendedora voltada aos públicos mais jovens. Quando deve começar essa educação? Como ela deve estar presente nas escolas e no ensino formal? Então, eu como economista, né, defendo muito a questão de que, na verdade, a educação financeira ela seria muito essa base da educação empreendedora, né? Então, para a maioria das empresas, principalmente de micro e pequeno porte, nós temos uma problemática gigantesca que é a questão da gestão financeira, né? Então, aquela coisa de misturar a minha conta com a conta da empresa, né? Acaba que, principalmente, os microempreendedores sofrem muito com isso, até pela própria dinâmica de funcionamento de vida, né? Tem os perrengues, tem as contas para pagar, tem tudo isso. Então, é inevitável que, às vezes, haja essa mistura. Então, do meu pensamento, né, isso é uma coisa bem de achismo mesmo minha, essa base ela deveria vir com a educação financeira. Então, com a educação financeira, a partir daí, de certo modo, a gente já consegue resolver um problema que a gente tem na sociedade e que poderia levar também a um desenvolvimento mais empreendedor à medida, né, que vai crescendo aí. Mas pensando, só um segundo, João Lucas, pensando em ensino de empreendedorismo mesmo, algumas escolas já fazem isso ainda na educação infantil, mais ou menos ali em torno de crianças de 7, 8 anos, com feirinhas mais ligadas à economia criativa. Então, venda de livro, troca de brinquedo, são maneiras de incentivar, né, ali os estudantes a pensar em mercado, mas também em coletividade, para também não pesar tanto uma coisa para a criança, né, não pesar tanto o tema. João Lucas? Certo. Trazendo agora para a nossa área de comunicação, aqui já que somos de comunicação, eu, sou, Luciano, você projeta, você consegue enxergar oportunidades de empreendedorismo no ramo da comunicação? Tipo assim, se isso for possível na sua visão, o que precisaríamos para seguir? Teve uma participação especial da minha gata aqui, não sei se vocês observaram, tá? Então, desculpa aí. Então, eu acredito que a comunicação, ela meio que vai empreendendo o tempo inteiro, né? Nós dizemos que o empreendedorismo, às vezes, a gente espera uma super virada de chave, uma coisa que gere uma mega mudança. Mas, na verdade, esses pequenos saltos já são ações empreendedoras, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, como mudou a comunicação por conta de mídia social. Então, esse já considero que é um grande salto. E isso não quer dizer que esse salto é positivo ou negativo, querendo ou não. A gente sabe também que essas mudanças levaram a grandes outras problemáticas da comunicação, como as fake news, né, e tantas outras coisas. Mas essas coisas são mudanças. Eu acredito que seja totalmente possível, principalmente por conta de desenvolvimento de tecnologia, de disseminação de informação mesmo, para um alcance ainda maior, né? Então, os satélites sendo usados aí para alcances ainda maiores. Então, eu creio que seja possível, mas assim, como exatamente, eu confesso que não consigo ter esse vislumbre. Mas eu acredito que vai muito nessa coisa de ter uma maior disseminação, de ter uma maior expansão. Eu acho que com as rádios, né, que já tiveram essa mudança para os podcasts, que já tem aí mais disseminação, acaba gerando mais acesso também. Então, rádios comunitárias que viraram podcasts, por exemplo, passaram a ter mais acessos por conta do Facebook, né, que ainda é muito usado, principalmente por pessoas aí que têm um perfil, às vezes, de ser um pouco mais velhos, ou que estão em comunidades mais carentes. Então, acho que todas essas coisas, elas são maneiras que talvez ainda possam ser aproveitadas dentro da comunicação. Pensando um pouquinho no viés da economia e no contexto capitalista em que a gente vive, há uma presença de um discurso meritocrata quando se fala de empreendedorismo. Como é que a economista vê a questão da meritocracia associada ao empreendedorismo hoje? Inexistente. Então, assim, eu acredito muito pouco na meritocracia. Nós temos um mercado extremamente acirrado. Então, se nós formos pensar, por exemplo, em empresas, né, que iniciam muito realmente do zero, né?
a probabilidade dessa empresa conseguir escalar muito rápido, né, então ter realmente um salto muito alto, sem ter um apoio de uma outra grande empresa, é muito pequena, né? Então ela precisa, de todo modo, de uma visibilidade de alguma outra grande empresa. Obviamente, vai ter aí esse feeling de quem teve a ideia primária, de quem conseguiu ter esse desenvolvimento primário, mas muitas vezes precisa de um outro para puxar. Ele sozinho, de fato, ele tem uma probabilidade menor de conseguir, né? E até mesmo, né, muito criticado muitas vezes pelos próprios meritocratas, né, a questão da mão do governo, que seria a mão invisível, na verdade, é a do governo, é quem tem que levar. Senão, infelizmente, essas pessoas não conseguem subir. É muito difícil o empreendedor ele crescer sozinho, né? Então ele precisa tanto de cliente como também de outros apoios de rede empreendedora para conseguir ir. Então, obviamente, existe muitas vezes o mérito da questão de ter esse feeling de ideias mais rápidas, de ser pessoas que às vezes conseguem ali ter respostas mais ágeis a mercado, e isso pode realmente ser do feeling de cada um, mas há uma dependência muito forte para conseguir ganhar os espaços. Né? Então, às vezes, por exemplo, pensar, mas aí o cara ele é super inteligente e ele conseguiu fazer aquilo. Mas às vezes ele conseguiu porque ele tinha um bom computador para fazer uma boa programação, ele conseguiu porque ele tinha um bom acesso à internet. Então, será que isso realmente é meritocracia? A base você tinha, de certo modo, mesmo que seja o mínimo, né? Mas existia aquela base. Então, essa é uma questão que eu acredito na meritocracia, no sentido de que as pessoas elas tenham mérito por muitas vezes buscarem tal, mas para ter esse acesso maior e conseguir ascender, ela realmente vai precisar aí de outros incentivos e sozinho, só você, eu acho meio que, né, uma ideia meio fantasiosa, até porque para crescer no mercado precisa de outros atores. Eu acredito que só ninguém cresce. O empreendedorismo não vai, né, que é a pessoa sozinha. Oi, Maia, tudo bem? Eu queria voltar um pouco. A senhora falou que a senhora é economista e eu soube que a senhora tem um trabalho interessante na Área 64. Eu queria que a senhora pudesse. Eu tenho duas perguntas, na verdade, nesse sentido. Eu queria que a senhora pudesse desenvolver um pouco o que a senhora faz nessa empresa e também falar um pouco sobre o sentido de comunidade que tem para ela, porque eu estava olhando no site sobre. E a palavra comunidade tem um sentido muito forte dentro da sua empresa. Eu queria que a senhora pudesse elaborar um pouco sobre isso. Na verdade, é o Área 64, né, que é como a gente chama, porque o 64, na verdade, é da regional, né, porque nós somos aqui de Goiás, e aí a gente sempre usa o 64, né, por conta de que a região, na verdade, a micro-região não é Goiás todo, nós temos do DDD mesmo, né, o 64, e aí a gente adotou o 64. O Área 64, na verdade, não é uma empresa, né, é uma comunidade empreendedora, então nós não nos denominamos nem como empresa, nem como associação. Na verdade, é uma reunião de pessoas com um propósito único, que é desenvolver principalmente a região. Então, é meio para o desenvolvimento regional. Regional porque nós temos aqui a inclusão de 3 cidades, que é Rio Verde, Santa Helena e Jataí, são 3 cidades regionalmente próximas, que têm economias similares, né? Então, principalmente com base no agronegócio, mas as 3 aí buscando também uma ascensão um pouco maior, principalmente na área de tecnologia e de inovação, e com objetivos muito similares, porque a gente observa que o maior gargalo nosso está relacionado a captar investimentos. Por mais que tenha muito dinheiro envolvido, né, o agro ele tem muita grana, mas ainda não tem captação de investimentos, principalmente para pequenos empreendedores, para iniciativas que são mais de base, né? Então, essa comunidade, eu atuo nela, né, como líder, porque eu estava ali na época da fundação, nós estávamos na época que aquela pessoa foi lá no congresso, voltou, tal, e a gente iniciou essa discussão. A partir dali, nós criamos o Área 64 e nós fazemos alguns sistemas de revezamento para liderança, para puxar alguns eventos, para ter iniciativas de inovação na cidade. O meu papel na comunidade, ele está principalmente ali, de certo modo, como ser guardiã de um evento. Tem um evento que nós realizamos, era para ser anualmente, mas aí com a pandemia teve uma quebra aí de 2 anos, né? Mas é um evento que se chama Startup Weekend, que é um final de semana de imersão para criar startups. Então,
dentro da comunidade, um dos meus papéis é esse, além de, principalmente, como eu estou dentro da universidade, sou professora majoritariamente na minha carga horária, é fazer com que os estudantes eles tenham também essa visão e essa busca por atividades que estejam ligadas à inovação, né? Então, a gente, não sei se vocês conhecem a Campus Party, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, então nós da comunidade também sempre criamos bancadas na Campus Party para as pessoas irem palestrar, discutir conteúdos. Então, a Área 64 ela tem essa função de levar conhecimento, de trazer iniciativas para o município para fomentar tecnologia, inovação e empreendedorismo. Então, na Campus Party, por exemplo, tivemos pautas relacionadas à inserção no mercado de trabalho, mulheres na tecnologia, universidades, desenvolvimento de novas tecnologias dentro das universidades, né? Então, o objetivo da comunidade é juntar as pontas, digamos assim, né? Quais são as iniciativas do governo, o que é que as empresas estão precisando, o que é que as universidades estão fazendo, como é que a gente pode fazer aí uma junção disso tudo e levar para as pessoas. Normalmente fazemos isso por meio de eventos ou, né, de reuniões que acontecem ali mensalmente para discutir esses temas. Ana Maiara, a Área 64 já mensurou o impacto da sua atuação na região? Vocês já têm cases ou pelo menos um levantamento, um mapa sobre os efeitos dessa cultura empreendedora, que é um processo contínuo, a gente acredita, mas que já acontece há algum tempo por aí? Hoje nós ainda não temos esse dado levantado. Nós temos muito mais dados de participação em eventos, de quantidade de pessoas, né, que passaram por alguma formação empreendedora ou que participaram de algum desafio de empresa. Então, por exemplo, uma coisa que nós fazemos muito aqui na comunidade são os hackathons, né? Fazemos muito não, eventualmente fazemos. Então, a gente faz parceria com alguma empresa e aí dessa parceria a empresa diz algum problema que ela está, né, ali passando, tal, a gente está com problema em processamento de dados de logística. E aí, nisso, nós, enquanto comunidades, ali, né, nos organizamos com a empresa e vão as pessoas para dentro da empresa para tentar resolver o problema. Então, esses dados de quantas participações tiveram, de quantos hackathons a gente rodou, isso nós temos. Mas outros impactos mais aprofundados, digamos assim, nós ainda estamos em fase de levantamento, estamos realizando uma pesquisa, inclusive, sobre isso. Nós, né, no caso, eu, na Universidade de Rio Verde, uma outra professora lá do Instituto Federal Goiano e uma outra professora da Universidade Estadual de Goiás, junto com uma empreendedora daqui, que é proprietária de um coworking. Então, estamos nós 4 aí fazendo esse levantamento e fazendo, de fato, uma pesquisa, né, mais aprofundada sobre isso, que vai culminar em um artigo, quem sabe em breve aí ele estará disponível para vocês. Legal. Então, para a gente fechar esse bate-papo sobre cultura empreendedora, ecossistema empreendedor, que dica a professora Ana Maiara deixa para os estudantes de graduação que pensam em abrir o próprio negócio, que pensam em empreender? Primeira coisa, procurem as comunidades onde vocês estão. Então, por exemplo, para quem está em Manaus, a comunidade mais atuante aí na área de inovação, startups e empreendedorismo é a Jaraqui Valley, né? Então, eles estão presentes aí nas redes sociais e aí eles vão possivelmente, né, sempre divulgar quais são os eventos que estão tendo, quais são as iniciativas que estão acontecendo pela região. E sempre que tiver eventos que sejam mais desafios de imersão, também participem, principalmente para a gente tanto desenvolver a cultura interna como para trocar conhecimento. Eu acho que nada é tão valioso como você conhecer contatos, né? Conhecer pessoas, criar relações, criar vínculos, porque eu acho que é a partir disso que a gente de fato consegue ascender mais, né? Então, por exemplo, o Startup Weekend que eu estava falando, ele é um evento de final de semana, você fica sexta, sábado e domingo convivendo ali aquele final de semana com as pessoas, criando de fato uma solução. Então não é um evento tanto de conteúdo, ele é de botar a mão na massa, de fazer. Então acho que essas coisas são legais porque a gente já começa meio a criar aquela coisa de
eu estou solucionando o quê, né? Eu estou fazendo essa empresa por conta de quê? Para resolver qual o problema? Então, várias dessas iniciativas, inclusive, envolvem soluções, por exemplo, para coisas mais de impacto social, para algumas coisas que podem ser bem diversas. Então, se você tem uma ideia, tenta trabalhar nela, tenta juntar pessoas que tenham habilidades diferentes das suas para conseguir trazer soluções. Eu acho que a grande sacada da atividade empreendedora é você resolver problemas. Né? Porque a empresa que faz tudo a mesma coisa tem um monte. Então, o que é que você resolve de diferente na vida das pessoas? Né? Então, tenta procurar aí outras pessoas que querem buscar esse mesmo caminho que o seu. E isso a gente faz normalmente quando conhece pessoas, e as comunidades são um ótimo jeito de fazer isso. Já achei aqui o Instagram da comunidade daí, do ecossistema de inovação e startups de Manaus, é @jaraquivalley, com 2 L's, Y. Né? Então, tem uma logo de um peixinho e já vi aqui que tem chamada para o voluntário, isso é uma outra coisa, né? Então, as atividades de comunidades, elas são sempre voluntárias, são coisas para a gente, de fato, se envolver ali com as pessoas. Então, acho que essa busca por pessoas, façam isso, conheçam pessoas. Tá ótimo, muito obrigado então pela tua participação aqui com a gente no Apoena Empreendedorismo em Tela. Muito obrigada pelo convite, obrigada Luciano, obrigada João Lucas, e que precisarem, estamos aí à disposição para trocar um pouco mais de ideia, tá? Foi um prazer, professora. Prazer também, tchau, tchau para vocês. Tchau.